Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado. Vamos continuar adorando a Jesus. E expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a luz. A luz, Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em você. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Nós vamos ainda adorar o Senhor, vamos continuar mais um pouco, enquanto os irmãos vão sendo avisados que nós estamos ao vivo para a glória de Deus. Daqui a pouco esta live estará aí disponível também no nosso canal no YouTube. É uma live comemorativa. Chegamos aí a 2.000 inscritos lá no nosso canal. Também a 120 mil visualizações para a glória de Deus. E é muito bom saber que tem muita gente de perto, de longe, que de pouco tempo para cá tem se aproximado do altar da oração junto conosco e que tem se alimentado da palavra de Deus junto conosco todos os dias. O Senhor é bom. Vamos continuar exaltando aquele que é o único digno de toda a nossa gratidão, de toda a nossa adoração e admiração. Absoluto.
céus tu és, Senhor, tudo que existe e acontece, tu sais muito bem, tu és Glória a Deus com alegria. e apesar desta glória que tens, tu te tornas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Bendito seja Deus. Vamos continuar exaltando a Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar exaltando a Jesus com alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos continuar bendizendo o nome do Senhor. Ele é bom. Ele é bom. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus é bom. Vamos continuar adorando a Jesus com alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Evas, Aias, Painas, Ergoni, Emenias, Ovaias, Semi, Nergias, Domenequias, Tubias. Glória ao nome de Jesus. Amado em Deus, cidade. Oh, Jesus, tu estás aqui. Quando o coração não se dá valor por haver errado contra o seu Senhor, sofre até chorar, chora até sangrar, e agoniza sem poder se perdoar. Vive a esperar em grande aflição, que ao menos Deus me ouça a oração. Um servo fiel, os céus estão abertos nesta manhã. Quem estiver ligado aí, a presença dele já está liberada, derramada. Aproveite para mergulhar nela. Mas a tua voz ainda não escutei. Sei que outra vez eu te crucifiquei, mas no sangue derramado me lavei. Quero outra vez sentir arder em mim fogo abrasador do teu espírito. Ouvir tua voz, ver os teus sinais,
viver da fé. E deixa te ouvir, Senhor, sentir de novo teu amor. Derrama óleo sobre mim, não sei viver sem ti. Pelo Espírito de Deus, amigo da minha alma, aonde houver um coração ligado, aberto, rendido, enche ele nesta manhã, toca nele nesta manhã. Eu já te clamei, eu já me humilhei, mas a tua voz ainda não escutei. Sei que outra vez eu te crucifiquei, mas no sangue derramado me lavei. Meu Deus, minha viada, com teu Espírito, ouve tua voz, ver os teus sinais e viver da fé como em tempos atrás. Me deixe te ouvir, meu Senhor, sentir de novo teu amor. Derrama óleo sobre mim, não sei viver sem ti. Beacio tu que venía de Asia, Urdish Morganas, venía do Ideia, Urdi Diovas, Jesus. Numere de que diadara dior, Ubiananda Kawasi, Enish Yenia di Kuyomias, Amadu diorgias, Tidikeios, Ubedere di diantio, Globosio, que o imedidikia, Pai o itidiantio, Abidikia somuti diet. Emeniasio, comoviantia, daias, meniadiaquiovias, Giovia da novenias, dai, comovias, Meu Jesus, não dá pra disfarçar, é claro em meu olhar, estou ferido e vim aqui. Como eu me enganei, agora eu sei. Eu vim aqui chorar, também desabafar, mais uma chance vim buscar. Eu me arrependo por não tentar me dar a chance
chance de te deixar conversar comigo. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Errei quando escolhi andar sem segurar em tuas mãos, Senhor. Nunca mais te deixarei. Você está sentindo a presença do seu amigo fiel. Ele abraça a tua alma. Foi ele quem marcou este dia para te dizer que a tua cabeça anda. Ainda não terminou a história. Eia! Aleluia! Jesus, nunca mais te deixarei. O Senhor jamais de mim se esquece. Errei quando escolhi andar sem segurar em tuas mãos, Senhor. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Benignidade do teu coração, Senhor. Jesus, Jesus, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Nós vamos ainda adorar Jesus com mais uma canção. Essa já faz parte da nossa live. Quase toda semana a gente está, quase todo dia a gente está adorando ao Senhor com essa canção. Ela diz muito da nossa caminhada aqui todo dia, certos de que vamos chegar aonde temos que chegar no Senhor. Deixa Ele tocar a sua vida. Deixa Ele derramar da unção dele. A presença de Deus é o que faz a diferença na nossa vida. O Santo Deus vivo está em nós e sobre nós. Estou sentindo Jesus aqui. Um longo caminho de mão, sem a presença de Jesus, é triste o jornadear, mesmo em companhia de alguém, mas se este alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega com sua voz suave, transmitindo a paz. Viajante triste de Emaús, consolados por Jesus, já não lamenta mais.
sentiu aqui. O céu está tão perto, Ele está em nós. Arde no meu ser a tua voz, produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. Vai renovando aí, Jesus. Para o Senhor não tem distância, não é o lugar, não é o espaço, não é o ambiente, nunca foi. É onde o coração está aberto, é onde alguém clama, é onde alguém grita, é onde alguém se rende e diz: me toca! O longo caminho pra Sião, os salvos não tropeçarão. Jesus os guiará, seus ensinamentos qual fanar, enches de luz o peregrino e firma o seu andar. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajor e renova seu ser. O caminho é longo, mas tem luz, a companhia de Jesus faz o fiel vencer. Fica comigo. Diga isso a Ele aí. Não vai embora, Ele está presente. Deixa Ele te renovar aí. O livro ainda não foi fechado. Ainda tem coisa para viver. Ele está no governo da situação. Descansa. Tem mais. Oiemuria. Auiamideke. Eu vou mandar a das. Amigo da minha alma, ele canta mulheres. Não vai embora. Escura luz, precisamos de ti, amigo fiel. Há muito para viver, há muito para cantar. Não há ponto final onde Deus não colocou, mulher. Deus está acima do diagnóstico. Ele está acima da situação. Ele vai te surpreender dentro deste ciclo. Há coisas novas para serem vividas por estes dias. E tu vais viver. Ainda contarás a história desse momento do teu maior desafio.
aos teus e dirás: meu Deus chegou, meu Deus chegou. E alguém vai dizer: mas como? E tu dirás: eu apenas fiquei nele e ele esteve comigo. O Ienias, o Evonias, Menegani Oko e o Ihes, e meu itzado, e deixe-me Yahasio, Deyanda Kalado Yonia Sieniada, o Minekalandi Atunda, no comando Yahasienio. Ebremia santi diedeti ataiui, luiedios diadati eniendia, ele está. Coi, edia santi atandio como bawas, endia, ele permanece. E ele vai fazer. Ele já desceu na situação. E tu recebe nesse dia força nesses ossos, o toque dele neste sangue. Ele te toca da cabeça aos pés e te diz: avança, porque tu vais cantar e agradecer. E este é o tempo que ele estabeleceu para isso. Cante, porque ele é grande e está no negócio. Talvez você não tenha o que esperava ter. Quem sabe viu seu sonho se desmoronar. Na verdade está assim, eu sei, é tão ruim. Ninguém mais pode saber como você. Não vai adiantar você desesperar. A qualquer hora o quadro vai se reverter. Lá do alto existe um Deus que é forte, luta por você e verás o que vai acontecer. Ei, vai passar. Segura firme, canta, te alegra. Vai passar. Há um propósito de Deus aí e não vai falhar. Todo poder pra suportar virá do céu. Vai passar. Há um milagre te esperando daqui a pouco. Tu vais cantar. Há um propósito de Deus aí e não vai falhar. Todo poder pra suportar virá do céu. Talvez você não tenha o que esperava ter. Quem sabe viu o sonho, é tão difícil. Na verdade está assim, eu sei, é tão ruim. Ninguém mais pode saber. Não vai adiantar você desesperar, é descansar. A qualquer hora o quadro vai se reverter. Lá do alto existe um Deus que é forte, luta por e verá
o que vai acontecer vai passar. Segura firme e forte a luta, um dia vai passar. Há um propósito de Deus aí e não vai falhar. Todo o poder para suportar virá do céu. Vai passar. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus neste dia, porque o céu está aberto aí. Recebe! Que abandono de colanas virá do céu. Vai passar. Já está passando, e para alguns já passou, porque ele reina. E foi dito em Jó capítulo 42, verso 2, tão conhecido. Jó disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos, nenhuma das tuas determinações, nenhum dos teus negócios, nada pode impedir o rei do Ié de Ásia de fazer o que lhe apraz. Nada pode impedir. Ainda há caminho para andar, ainda há cântico para cantar, ainda há vitórias para celebrar. Deus te dá vida neste dia. Deus te dá vida. Deus te dá vida. Deus te dá vida neste dia. Quero apenas ler um texto da palavra de Deus. E já vamos levantar a voz em oração, clamando pelos pedidos de oração que têm chegado. Nós estamos hoje abordando essa temática, erradicando o que adoece a alma. Eu não vou me demorar, porque hoje a gente ainda tem às 20 horas aqui o nosso culto do reencontro, com os nossos grupos de crescimento que estão espalhados, e onde houver um irmão, uma irmã em Cristo Jesus, que todas as quartas e domingos estão juntando seus grupos aí para adorarem a Deus conosco e receberem a palavra de Deus. Hoje à noite, às 20 horas, estaremos juntos para a glória do nome de Cristo Jesus. E hoje eu quero só ler um texto que nos convida a descansarmos no Senhor. Porque hoje a proposta é essa, erradicando a ansiedade. Livro dos Salmos. Eu quero ler um salmo muito conhecido de todos nós, porque ele é um salmo que por si só já fala tanto a gente. E eu quero fazer a leitura, não do salmo todo, mas de uma parte dele. Salmo de número 37. Jesus está no negócio. Já deu tudo certo. Nem se preocupe, porque ele assina, a chave chega, a porta se escancara e o favor dele faz multiplicar e ampliar o que tem que se ampliar. Confie
que Ele está trabalhando na situação e que Ele vai dar velocidade a este negócio, porque o que está no coração dele estabelecido para este tempo, não tem ninguém que coloque o pé lá dentro para impedir. Porque se Ele disse, já há muito, que te colocaria, Ele vai te colocar. Por alguém, se dependendo da assinatura dele e dela, tu não entrarias, nem estaria. Mas como não depende deles, depende daquele que tem, depende daquele que pode. Tu estás ouvindo? Deus vai dar velocidade a este negócio. E Deus vai confirmar isso, te dando a oportunidade de, por meio desta oportunidade, pisares num lugar que tu jamais pensavas que conseguirias passar com a tua condição e o teu momento 12 dias nesse lugar. Mas o Senhor te levará. Ficarás 12 dias ali. Andarás, peregrinarás, porque há muito tu sonhaste. Mas era um sonho tão distante. Só que o Senhor vai fazer. Porque Ele me manda te lembrar que Ele ainda é dono do ouro, dono da prata. E que Ele apressa as coisas. Há um carimbo nesse passaporte. E é Deus quem quer. E é Deus quem faz. E é Deus quem vai fazer. Descansa, porque vai dar tudo certo. Tu vais pegar nas mãos, olhar e dizer, chegou o tempo, Deus. E Ele vai confirmar no teu coração. Chegou o tempo. Chegou a hora. Aguarda e lembra-te de agradecer. Porque é na tua gratidão que Deus abre porta dentro de porta e cria oportunidade dentro de oportunidade. Seja grato. Salmo de número 37. O salmista nos ensina a erradicarmos a ansiedade pela oração. E ele diz, a partir do verso 3, confia no Senhor e faz o bem. Então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E aqui ele começa, ele diz, deleita-te também no Senhor. Tem prazer no Senhor, e isso não acontece fora da oração, é na oração que a gente se deleita, se regozija, se alegra. Ele diz, deleita-te também no Senhor. E Ele, que por meio da oração causa esse prazer na alma, Ele te dará os desejos do teu coração. E ele continua. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia também nele. E ele fará com que isso passe. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele, na sua versão talvez esteja assim, tudo fará.
Essa tradução diz: e ele fará com que isso passe. Veja o que diz ainda o verso 6. Ele gerará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Verso 7. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te indignes, não fiques enraivecido e ao mesmo tempo também ansioso por causa daquele que prospera em seu caminho. Não seja movido pela sua ansiedade quanto ao ter, ao possuir, porque o que é seu vai chegar. O que é seu e está estabelecido para você vem e virá. Nada vai atrapalhar, nada vai impedir. O que é seu virá. Ele diz: não se inquiete, não fique ansioso, não se indigne, não se enraiveça, não se entristeça, por causa, inclusive, como Asaf viu lá no Salmo de número 73, ele dá testemunho, por causa de gente que, inclusive, o coração não está nele, no Senhor, mas vai vivendo uma aparente e momentânea prosperidade. Ele diz: não se inquiete por isso. Por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Verso 8. Cessa com ira e abandona a raiva. Não te indignes de maneira alguma para fazeres o mal, porque os praticantes do mal serão cortados fora. Mas olha o que ele diz no verso 9, e aqui eu encerro. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que vencem, lançam a sua ansiedade aos pés dele e esperam nele descansadamente, estes se apropriarão, estes tomarão posse do que está reservado para eles. O Senhor diz: estes herdarão a terra. E eu deixo apenas esse texto para o seu coração. Não farei a exposição desse texto nesse momento, mas deixo para a sua meditação e reflexão as palavras principais desse texto. Porque ele diz: não permita que a ansiedade te leve ao desequilíbrio, à instabilidade. Não permita que ela adoeça a sua alma. E a pergunta do salmista seria: mas como fazer isso? Ou a pergunta ao salmista seria: mas como fazer isso? E por meio do salmista o Senhor ensina, ele diz: entrega o teu caminho. E a ideia aqui é de rendição total. Desarme-se de qualquer controle que você aparentemente teve ou pensa ter do trajeto que você está fazendo. Renda-se. Ele diz, em segundo
confia. Confia e confia no Senhor. E a ideia do salmista é: estabeleça no seu coração um desejo de buscá-lo ao ponto de estar tão perto dele que você não se deixa ser atingido e abalado por qualquer coisa que venha, porque você está tão nele que você se torna, pela sua confiança, inatingível, inalterável e inabalável diante das questões da sua vida. E a questão é confiar estando perto, convivendo, prosseguindo em conviver com o Senhor todo dia. Ele diz: espera pacientemente, em terceiro lugar. E aqui ele está nos orientando a guardarmos duas coisas importantíssimas que podem colocar a ansiedade totalmente aos pés do Senhor Jesus e nos fazer caminhar com a alma livre, leve e em paz, sabendo que o que há de vir virá e não tardará. E a primeira coisa que ele leva em consideração quando diz: espera pacientemente no Senhor, é justamente ceder aquilo que nós pensamos que temos direito sobre. E isso está muito ligado à nossa vivência com o tempo de vida que a gente tem. Porque Jesus disse que essa vida aqui, ela está pautada em 70 anos, e ele disse que o que se passa disso é canseira e enfado. A misericórdia de Deus é tão grande que hoje a gente já tem algumas pessoas conseguindo sobressair. E tem gente chegando aí a 90 anos com um vigor um pouco maior do que em gerações passadas. Porque já está havendo um cuidado muito grande do coração de muitos, aí já desde cedo, e outros estão despertando aos 40, aos 43, aos 45, aos 50. O que importa é que tem gente se movimentando, se exercitando, cuidando da alimentação e tendo alguns cuidados importantes com a sua vida. E esses, em nome de Jesus, se o Senhor Jesus não voltar até lá, vão viver aí por muito tempo, de pé para a glória de Deus, e firmes e fortes, com saúde para a glória do Senhor. Mas ele está nos convidando a cedermos quanto a esse sentimento que a gente tem com relação ao tempo que passa. A Bíblia fala muito sobre isso, inclusive diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ao mesmo tempo também diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. O livro de Eclesiastes, que trilha um caminho de conscientização da vida daqueles que temem a Deus, no capítulo 3, que é tão conhecido, diz pra gente que a gente deve levar em consideração o tempo, mas não estarmos como escravos dele. Porque os tempos, segundo o texto bíblico diz, eles mudam, modificam. E ele fala que há um tempo de abraçar e há tempo de afastar-se do abraço ao mesmo tempo.
ele diz que nós devemos considerar que há tempo para tudo. Porém, a maior parte das pessoas que estão sofrendo na sua alma com relação ao que não chegou e também com relação àquilo que muitas vezes, e aqui eu não falo daquilo que se pede, se busca, mas aquilo que se pensa que vai acontecer, às vezes até mesmo consigo ou com alguém da família, e não vai. Só que tem gente que sofre às vezes antecipadamente, assim como gente que tem a sua alma aflita e afligida por circunstâncias adversas, mas que estão todas sujeitas ao senhorio de Jesus Cristo. E a gente só consegue estar acima dessas circunstâncias adversas se a gente abre mão. Ou seja, passa a ceder diante de Deus isso que a gente considera direito nosso. O direito sobre o dia, o direito sobre o tempo. Até porque a Bíblia já deixa claro que há exemplos de gente que ouviu uma promessa de Deus aos 75 e viveu aos 100. Há outros que estavam lidando com uma série de impossibilidades de ver uma porta aberta, mas Deus decidiu abri-la, contrariando tudo e todas as coisas. Até porque a Bíblia diz, citando o exemplo de Abraão e Sara, na carta aos Romanos, que eles já estavam praticamente mortos quanto àquilo que tinha a ver com o físico deles. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus renovou Abraão e Sara, para que aquilo que parecia distante e impossível passasse a ser uma realidade na vida deles. E Deus estava, através de Abraão e Sara, ensinando a cada um de nós a apenas caminhar, cedendo todo esse controle, esse domínio e esse direito que a gente pensa ter sobre o nosso tempo. E eu digo, quanto ao que a gente programa, ao que a gente estabelece, ao que a gente determina, não é errado você se mover com base nas suas metas. Mas lembre-se que quem é o autor da sua história é o Senhor, e Ele sabe mais do que qualquer um mover as coisas. E é por isso que no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11, lá pelo verso 5, ele diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma um osso na barriga de uma grávida, não sabes tu, não saber aqui não tens tu o controle do caminho de Deus contigo. É Ele quem trilha e sabe trilhar. É Ele quem move e sabe mover. É Ele quem te sustenta e sabe te sustentar. Mas por último, a expressão que o salmista usa é linda. Ele diz: descansa no Senhor. E aqui a proposta do salmista é: se jogue nos braços dele, sem reservas. Porque segundo o salmista ele diz: por mais que hajam coisas no mundo espiritual principalmente, hajam inimigos que estejam lutando para você não chegar no que Deus quer, você vai chegar.
Porque, segundo o salmista, Deus não lhe decepcionará. E aqui tem 2 pontos que a gente vai tratar durante esses dias aqui, que é justamente a ira e a decepção, como aquelas que também adoecem a alma. E eu vou deixar para tratar isso à parte. Mas eu estou só liberando uma palavra profética para a sua vida aqui. E dizendo a você, descanse. Se jogue sem reservas, porque Deus não lhe decepcionará. Ele jamais decepcionou um amigo dele. Ele jamais decepcionará uma amiga dele. Gente que anda em Deus e com Deus e tem negócio com Ele, Deus tem negócio com você. O Senhor jamais lhe deixará decepcionar. Talvez há alguma coisa que você passou por cima e ficou para trás da sua vida. E você carrega por causa disso uma frustração. Porque tem coisas que você projetou, pensou e você diz, Deus, meu tempo passou, a idade passou, passou nada. Deus é o único que pode pegar os ossos secos do vale e fazer os ossos secos viverem neste tempo como se estivesse no começo de tudo. Foi para isso que ele levou Ezequiel lá, para mostrar a condição do seu povo, que já dizia, estamos dentro de uma sepultura e tudo acabou. Mas quando Ezequiel liberou a profecia, o Senhor juntou osso com osso, restaurou o vale, que a Luídia, amadudo como a Lácia, deixou, deviaciado e deliquiando no baniadia, avantia da yostinebias. E Deus colocou aquele exército de pé. Quando Ezequiel profetizou aquelas 2 vezes, fazendo aquele exército viver naqueles dias como se estivesse vivendo os dias antigos, com a mesma força, com o mesmo vigor, com o mesmo ânimo. Eu estou dizendo que Deus fará isso com você. Foi Caleb quem disse, eu tinha 40 quando eu recebi a promessa, eu estou com 85 anos, continuo no mesmo ânimo, na mesma força, no mesmo vigor. Deus está me sustentando. Deus vai renovar a tua mente, Deus vai renovar a força do teu corpo. Deus vai renovar os teus ossos. E tu vais caminhar, dizendo, Deus me fez viver sonhos antigos que ficaram pelo chão, e eu pensava que ele tinha esquecido de tudo, mas ele fez chegar. Eu estou dizendo a você que o Espírito de Deus está soprando nos teus ossos. Há um novo tempo para a tua vida, há um novo tempo para a tua história, há um novo tempo para o teu caminho. E quem é que impedirá Deus de fazer tudo de novo? Ele está falando ao teu coração, está te dizendo, ergue a cabeça. Há
um novo vigor, há uma nova graça, uma nova força de Deus, há um renovo chegando aí. Recebe, porque Deus te dá combustível, Deus te dá velocidade, Deus te dá ânimo, Deus te dá força. Ele está me tomando nos idiomas dele aqui. Ele me diga kawas, no mundo de queda o irre. Ele dia da wada kawasiando no comum mundo de quejas. Rawia tawata kawano comum mundo de queba. Amante de atawasiema no diemia. Como meniniria, meniniria. Que me madawato e amadoshne. Ele cassieta e o itene. Quando kawassama no mutia. Ele catado no como madakia. Eia, shirama wasawandi de candubi ederia. Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do teu trono de graça, te agradecendo, ó Deus, Santo Deus e soberano sobre e entre as nações. Nós estamos te agradecendo por tudo que tu tens feito ao longo desses dias, semanas, meses, anos de oração e que tu vais continuar fazendo. Estamos chegando a 6 anos de oração diária aqui. E eu sei, Senhor, que tu és o Deus que tem todo o poder para fazer além do que pedimos e pensamos. Tu que olhas dos céus à terra e vedes a tua palavra, as nações do mundo como uma gota de água dentro de um balde. Nós te suplicamos neste momento que alcances nesta manhã com as tuas mãos santas vidas e corações que estão ávidos por tua revelação e intervenção nas situações e petições que têm sido depositadas no teu altar. Tu podes, Senhor, trazer sobre eles e para eles respostas alvissareiras e repletas de grandes milagres, Deus. Temos visto e vivido todo o bem do Senhor e cremos que tu podes e vais te revelar, alcançando este que está carente no leito do hospital ou na cama, em casa, impossibilitado de seguir adiante nas coisas que desejam seu coração. Mas tu podes invadir este quarto, tu podes invadir esta UTI, esta sala tu podes invadir e tornar tudo novo, Senhor, no caminho deste homem e desta mulher. Não somos merecedores de nada, mas sabemos que por tua eterna bondade investistes nas nossas vidas e tens posto a tua mão, porque a tua
palavra diz que ela não está encolhida, mas estendida para socorrer, tocar, levantar e abençoar o coração dos dependentes da tua maravilhosa graça. Senhor, vede estas causas, cujos pedidos são constantes, e segundo a tua vontade, dê uma resposta à altura da fé, com milagres sem limites, para que o lar do teu filho viva novos tempos e novas alegrias no Senhor. Atente para cada um dos que em amor oram por nós. Que aquilo, ó Deus, que eles pedem como bênçãos, venha sobre eles abundantemente, multiplicadamente. E que eles vivam, Senhor, dia após dia, provando a tua fidelidade de Deus. Ande entre as nações da terra, Deus. E onde estiverem os que te temem, e aqueles por quem eles oram, move os céus ali e entregue em suas mãos, ó Deus, o lugar, a porta, a chave, a oportunidade e o que mais teu filho pedir. Entre com mudanças no cenário mundial. Das violências praticadas em meio às guerras e aquelas manifestações de maldades em lares e em ambientes múltiplos espalhados por esse país e nações da terra. Desce nesses lugares com a tua justiça, glória e com o teu poder, Senhor. E com o teu poder eu te peço, desfaz das obras imundas do adversário da nossa alma, pela obra vitoriosa de Cristo, que derramou seu sangue para a purificação das nossas mentes, corações e vida como um todo. Sim, Senhor. A obra de Jesus que nos garantiu a vida eterna. Porque tua palavra diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do adversário. Aleluia. Que cada lar desta terra seja alcançado pelas chuvas do Senhor. Que caia uma chuva de graça, de paz, de alegria, de fortaleza, de reconciliação, de perdão, de compaixão, de misericórdia, e que cada casa, Senhor, onde esse espírito de violência que tem tomado conta, alcançando crianças e mulheres, alcançando homens,
que este espírito seja repreendido em nome de Jesus. E que haja vida, Senhor. Que haja amor, Senhor. Que haja perdão, Senhor. Que haja cura sobre as mentes, cura sobre os corações. E que cada um viva e vivencie todo o bem do teu coração. Que todas as coisas só cooperem para o bem. E que cada um, Senhor, em nome de Jesus, seja alcançado no Senhor e para a glória do Senhor. Nós te pedimos por cada um que está nessa live, por aqueles, ó Deus, que ainda serão alcançados no dia de hoje. Nós pedimos pelo culto de hoje à noite. Te pedimos, ó Deus, pela conferência que estaremos ministrando no próximo domingo aqui. A conferência Eu Tenho um Pai. É o 6º encontro, ó Deus, que teremos. Eu te peço, faz coisas grandes e que vidas de perto e de longe sejam alcançadas profundamente, poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Que a tua bênção se derrame sobre todos nós, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, por cada pessoa que compõe os nossos grupos de oração, alcance-os com a tua mão forte, alcance com grande vitória, com grandes bênçãos, com milagres, com sinais, com grandes maravilhas. Nós te pedimos, faz assim, Senhor, para a tua glória, somente para o teu louvor. Eias teu amor que andagas, eias Pai, o irenia racier gadagado que media. Pai, eneliquias, tonovanu de quebias. Nós pedimos no nome de Jesus a tua bênção, Senhor, sobre os nossos e sobre toda a parentela dos teus filhos. Onde houver alguém ligado ao coração deles, sejam todos, Pai, abençoados, abençoados, abençoados e abençoados no Senhor e pelo Senhor. É isso que eu te peço, com todo o carinho da minha alma. Abençoa os teus filhos, as tuas filhinhas, no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Uma ótima tarde debaixo da graça de Deus. Hoje à noite, às 20 horas, eu estarei aqui orando, clamando e adorando a Deus com aqueles que desejarem estar. Deus abençoe, o nosso abraço carinhoso a todos. Que você tenha uma tarde de grandes bênçãos, seja uma tarde de portas abertas, uma tarde de respostas de Deus, uma tarde de milagres sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que seja assim, em nome de Jesus.
Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.